Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a gravação de um vídeo para o Guia dos Perplexos. Continuando aqui a verdade é nos três mundos. Aqui eu devo acrescentar uma coisinha. Não pensem que eu estou fazendo a minha autobiografia à toa. Não é minha intenção apenas deixar para a posteridade a minha vida, porque ela é como muitas outras vidas. Há uma surpresa. Essa surpresa é que é o centro, o foco e a essência dessa biografia. Chegaremos a ela. Por enquanto, vamos continuar. Tinha dito que a minha avó era responsável pela minha educação moral e que a bandeira dela era não faça nada que nos envergonhe, ou seja o orgulho da sua família. Isto é o meu caráter. Ela é a formadora do meu caráter. Que o meu avô, através de livros muito encantadores e fascinantes, romances de cavalaria, como Rei Arthur e a Távola Redonda, mas principalmente Carlos Magno e os Doze Pares da França, e a história sagrada, ia me educando num tipo de, vamos dizer, engajamento com a Bíblia. Havia uma história comum, história, que a gente estudava na escola, e havia uma história sagrada, que era um resumo da Bíblia. E era uma Bíblia para crianças, digamos assim. Eu tinha meus 9 para 10 anos, e ele me encantava com aquele tipo de livro que eu já mostrei aqui a vocês, história sagrada, com gravuras lindíssimas. Havia um outro, a Bíblia para crianças, que era em quadrinhos, e tudo isso ele fazia de uma tal maneira, e a prática, todo domingo ele me levava à missa. Ele fazia parte da Liga Católica, e agora vou deixar a primeira coisa do segredo. O verdadeiro nome era Liga Antimaçônica. Eu tenho um documento com o verdadeiro nome da Liga Católica. Então, Liga Católica era o nome comum, todo mundo sabia. Mas lá dentro os líderes sabiam que a Liga Católica era, na verdade, uma liga antimaçônica. Vou adiantar mais. Até Dom Eugênio Salles, eu sabia de um grupo, de uma elite, que se chamava Antimaçonaria, dirigida pelo próprio cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Eugênio de Araújo Salles. Então vejam, é aí que nós vamos chegar. Eu estava sendo preparado. Então, quando eu falo da minha educação, não falo para me envaidecer. Quando eu digo que eu era nota 10 em todas as matérias e que saí do científico para o clássico, porque encontrei dificuldade em química, física e matemática, mostro que eu tinha limitações como todo mundo tem. Mas eu encontrava sempre como a água uma maneira de me escoar para chegar onde eu deveria chegar. Eu estava sendo preparado, moralmente pela minha avó, religiosamente pela minha tia-avó e pelo meu avô. Meu avô era explícito. Um combate. História do imperador Carlos Magno, onde o cavaleiro Roland, que equivaleria na lenda do rei Arthur ao Galahad, era sempre um combate. Né? O resumo da Bíblia é um combate. Não é à toa que o Deus dos judeus se chama Evé Sabaoth, né? O Deus dos exércitos. Não é à toa que Santo Inácio de Loyola fundou uma ordem religiosa chamada Companhia de Jesus. Companhia remete para exército. Bem, isso lá em 1530. Eu estava sendo preparado para um combate. Por isso que agora eu quero que vocês se coloquem nesse foco. Não tenham vaidade de dizer a minha autobiografia.
A questão é que a Igreja Católica de Prudente, por exemplo, quando dizia Liga Católica, e na verdade os líderes, os cabeças, sabiam que era Liga Antimaçônica, quando o cardeal Arcoverde e o cardeal Dom Eugênio Salles eram líderes de um movimento muitíssimo bem organizado chamado antimaçonaria. Então, na verdade, havia uma luta nos bastidores, só na elite, lá por cima, e que o povo não sabia, mas a Igreja Católica de Prudente se tornou tímida e de tímida se tornou covarde. Eu fui uma das pessoas, das poucas pessoas que me engajei nesse combate. Mas tudo a seu tempo. Só para dizer a vocês, alertar vocês, que havia uma luta. Dois amores, duas cidades, como dizia o professor Gustavo Corsão. Então, enquanto a elite maçônica era preparada para combater a Igreja Católica, e fazia por todos os meios, a Igreja Católica era preparada para combater as sociedades secretas em geral, mas como era a maçonaria. E eu vou participar desse combate ativamente. Mas só a elite. Não quero com isso dizer que também me envaideço por pertencer a essa elite. Mas o que eu quero dizer é que a Igreja Católica se acovardou. E hoje se dobra. Mas parece que o Papa Francisco, quando recomendou o livro The Lord of the World, ele abriu o jogo. E quando deu aquele abraço da paz no Monte do Templo também. Bom, voltemos então. Esse é o ponto, esse é o pico, esse é onde eu vou chegar. Portanto, a minha autobiografia não tem outra finalidade a não ser mostrar que a Igreja Católica estava preparando pessoas para participar desse combate. E esse combate era muito, muito importante, porque a Igreja perdeu. E ao perder, nós chegamos a essa desgraça do Covid-19, que é para um vírus produzido em laboratório. Nós chegamos a guerras em todas as partes do mundo. Nós chegamos a um tipo de exploração em que, na época militar, do golpe militar, os bancos mundiais e a FMI emprestaram ao Brasil a 17%, enquanto que a nossa Constituição diz que 10% já é agiotagem, ou seja, eram duas facções que se digladiavam, como no combate medieval, aqueles dois cavaleiros começavam a cavalo e terminavam a pé. Eu, sem saber, estava sendo preparado para entrar nessa liça de combate. Por isso que eu quero colocar, esse era o modelo jesuítico, esse era o modelo da Companhia de Jesus. Por isso que Inácio de Loyola e os inacianos dominavam a educação, porque ele era um dos chefes dos neotemplários. E quando ele renunciou a ser neotemplário e se tornou católico, ele usou todas as armas que ele sabia, que ele aprendeu como neotemplário, para poder combater os neotemplários, cujo objetivo era destruir a Igreja Católica, dividi-la, destruí-la e, em suma, desacreditá-la. Então, voltemos lá. Agora vocês saibam, agora vocês entendam porque é tão importante como eu fui preparado, porque eu obedecia a essa pedagogia dos inacianos, dos jesuítas. Então, primeiro, a vida intelectual de um rapaz, de um jovem, tinha que ser brilhante. Ele tinha que ser testado para ver se conseguia pertencer a uma elite intelectual que pudesse fazer face, né, estar na frente de batalha, intelectualmente, com erudição, conhecimento, muito conhecimento e sempre adestrado para essa luta. A moral tinha que ser pura, porque a maçonaria e as sociedades secretas exploram a moral dos indivíduos, dos inimigos, para poder neutralizá-los. Então, se você tiver alguma coisa escondida, ela descobre e, através da chantagem, ela vai neutralizar você. Eu não tinha, portanto, nada a temer, porque a minha velha e sábia avó,
me tornara imbatível. Eu não deixava nenhuma brecha. A minha cidadela era cercada por um muro que não tinha nenhuma brecha, graças a Dona Hermelina Angélica da Cunha, nome de solteira, que se tornou, com o casamento com seu Mamed Alves de Oliveira, Hermelina Angélica de Oliveira. É esse o foco. Então vamos continuar. Aos 6 anos de idade eu tive aquele episódio. Agora, sim. Então já falei da minha educação religiosa, a cargo do meu avô, que abria a frente com muita cautela de que a Bíblia, na verdade, traça um combate da luz contra as trevas, do bem contra o mal, e que não é outra coisa, e que isto era revelado na Idade Média através dos romances de cavalaria, aqueles combates entre os cavaleiros, e isso de um modo extremamente agradável, né, adequado, uma pedagogia adequada para crianças. A minha tia Cordolina, as devoções, ou seja, me ensinava a orar. Orar. A oração é a maneira de juntar todos os neurônios cerebrais, modificando a química cerebral para que você renda 100%. Então, orar. Quem ora, melhora. Através da oração, diz Jesus Cristo, nada é impossível àquele que crê. Tia Cordolina, então, me educava na devoção e na oração, ou seja, as práticas ascéticas e místicas, como a reza do terço, o rosário, né, a hora do ângelus e na oração. Meu filho, você tem um anjo da guarda, ora constantemente para que ele te proteja. E aí começava com aquela oraçãozinha, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa, me ilumina, amém. Mas aquilo era o ABC. Hoje nós temos orações muito poderosas. Então, aqui está o foco da questão. Quando eu então me coloco numa elite intelectual com uma erudição muito grande, né, não é apenas para me elevar ou para me envaidecer. É para mostrar que naquela época essa luta era aberta. Nessa época se preparava os inacianos, os maristas e as freiras franciscanas tinham uma educação de escola. E essa educação era feita selecionando pessoas que tivessem a coragem de enfrentar as sociedades secretas, pois todas elas são governadas por uma única cabeça, o rei do mundo, the Lord of the World, ou, como René Guénon escreveu, the King of the World. Então eu estava sendo preparado sem saber, porque isso só ia ser revelado bastante tempo depois. Então, vamos lá. Moralmente imbatível. Um homem erudito, um rapaz erudito, modelar, que era chamado de doutor pelos meus colegas e até os meus familiares me consideravam uma pessoa diferente. E eu não sabia de nada. Mas eu tinha algo a mais, que era aquela história de uma comunicação com a força que eu não conhecia de fato. Então, era somente uma teoria que meu avô e a minha tia diziam que existia. A minha avó não, era apenas a questão prática. Moral é vida prática. Meu avô e minha tia não, era a vida sobrenatural. Agora tem uma coisa aí no meio. Então, eu fui, de alguma forma, encaminhado para pertencer a esse batalhão, para participar desse combate. E é isso que me fez ser pobre, porque todas as vezes que tentaram me seduzir, eu recusei, porque eu sabia que essa sedução vinha através do dinheiro, da boa vida, né, de uma oportunidade de viver uma vida nababesca, mas era tudo para combater a Igreja Católica. Então, vamos continuar? Depois dos 6 anos, que é quando começa tudo, fiz aquela prece, aquela criança ficou curada, e eu me coloquei a pergunta, será que eu me comuniquei com essa força que meu avô e a minha tia dizem que existe?
Será que ele ouve? Deus existe? E se ele existir? E se ele nos ouvir? E se ele quisesse comunicar conosco? 6 anos de idade. Minha avó só permitia 3 amigos. Ela selecionava muito as minhas amizades porque também tinham que ser rapazes de caráter, meninos de caráter. Raimundinho, Zé Cavaco, que era o Zé Tavares, e Mirinho. Eram crianças como eu, que tinham um nível moral. A gente brincava, fazia as molecagens, as malandragens como outras crianças, mas mantendo uma moral firme. E ela só permitia que eu frequentasse essas 3 casas. E só quem frequentava a minha casa era um desses 3. Pois bem, um dia, estando eu na casa de um desses meus amigos, de repente, a mãe de um deles me chamou e disse: você, se lhe fosse dado escolher, você escolheria ser feliz ou ser sábio? Eu disse: ser sábio, sem pensar 2 vezes. Já estava em mim, já estava decidido. Eu estava a caminho do conhecimento, e o conhecimento acumulado vai dar um salto quântico e se tornar sabedoria. Ela disse: então, você renuncia à felicidade pela sabedoria. Eu falei: sem dúvida nenhuma. Ela disse: em todo caso, aqui está um livro que vai lhe ajudar a conciliar conhecimento e sabedoria. Ela era espírita. E não foi esse o livro que ela me deu. Aqui é a edição nova, moderna. Aqui está a relíquia. Foi o primeiro livro que eu recebi. Educação pessoal. Para me trabalhar, para me tornar um paranormal. O símbolo de tudo isso, o final de tudo isso, já disse a vocês, aqui tem segredos muito preciosos e ela me passou. Essa é a síntese desse segredo, o equilíbrio perfeito. Homem total e parapsicologia na linguagem de Frei Albino Aresi, quando eu vier a conhecê-lo. Mas aqui eu tinha as provas, então, de que eu era um esfinge, portanto não me conhecia. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. E outra gravura interessante é que tua mente pode abrigar o universo. Todo o conhecimento do universo pode ser contido dentro da tua mente. E o mais importante, ou uma das coisas muito importantes, aqui era afirmava-se com toda a clareza que a coluna vertebral, que a medula óssea, a parte do bumbum ligava-se ao cérebro, fazendo uma unidade que precisava ser construída. Isso se chama Kundalini Yoga. Ainda tem mais. Tem outra gravura. Tudo isso essa senhora me deu, mostrando assim que o homem que é educado para lutar esse combate, ele deve estar preparado para dominar os instintos dele em qualquer civilização a que ele pertença. Então aqui é supostamente o homem escolhido, o combatente. Mais tarde eu vou conhecer o nome dessa organização, Grande Fraternidade Branca, já falei sobre ela. Não importa que civilização, a união dos homens e dos anjos para combater as trevas, o mal, o maligno, que termina vencendo. Já está nas Escrituras, no Apocalipse, e hoje ele chegou ao trono do mundo. Aqui tem exercício de meditação, de concentração, diante de um espelho, olhar para um espelho fixamente e ver sua imagem se transformar. Ela muda de forma e você vai vendo aquela mudança de forma. É curioso. Olhe no espelho fixamente, sentado, e você vai ver que seu rosto vai mudando de forma e como se você fosse outros eus. Então, você pode ter várias formas e elas estão dentro de você. Isso era um exercício e
porque a minha grande pergunta, que era se a gente se comunica com o que depois Eliphas Levi vai chamar de o agente mágico, estava aqui. O homem recebe e emite pensamentos para todo o universo, portanto, também para Deus. Essa era a figura que respondia à minha pergunta, mas eu ainda não estava preparado para compreender. Eu tinha 11 anos. De 6 para 11, 5 anos. Então foi com 11 anos que eu recebi essa joia. Essa joia que meus filhos depois rasgaram e desenharam e riscaram, mas que permanece como sendo uma das mais belas lembranças que me foi dada por uma espírita, coitada, ela sem saber, vendo exercício de atenção, né? Olhar para um copo d'água e manter-se fixo. E havia muitos e muitos exercícios. Então, aqui eu tinha em mãos, concentrar-se numa leitura para ler e aprender. Eu tinha aqui em mãos agora a mesma coisa que a maçonaria fazia lá, os neotemplários faziam. E vou aplicar. O interessante de tudo é isso, eu vou aplicar. E vou aprender a me blindar. Aqui eu tenho, olha, o corpo e a aura e esse branco aqui que é o duplo etérico. Então nós temos o corpo físico, o duplo etérico e a aura. Então aqui são 3 corpos. Não, são 2 corpos e um escudo que blinda. Meu filho fez um desenho aqui, mas como eu disse a vocês, assim que sair uma nova edição, eu comprei. Então, o mesmo conteúdo que está lá, está aqui. Tá? Como fazer para influenciar pessoas à distante. Então, eu estou aqui e eu imagino a pessoa sentada e eu digo a ela o que eu quero que ela faça. Se você fizer esse treinamento e conseguir fazer isto, a pessoa agirá exatamente como você quer. Influência à distância. Você conseguirá dominar a mente da pessoa, principalmente se você fizer isso durante o sono. Eu consegui fazer durante o sono. Fios de Prata é um livro que está aí na praça e que mostra isso através de um romance, de uma maneira romanceada. Então, todas as armas que a maçonaria usava, os neotemplários, as sociedades secretas, então as discretas usavam, estava aqui. Aos 11 anos de idade, ou seja, 5 anos depois que eu perguntava a mim mesmo se Deus se comunicava comigo e eu podia me comunicar com Deus, então, não me lembro o nome dela, uma senhora espírita me dava de presente essa joia que eu tinha que guardar escondida debaixo do colchão, porque as famílias católicas sabiam que isto era educação maçônica, portanto, não podia ter. Mas isso era errado, porque só conhecendo a força do inimigo e as armas que ele usa é que nós poderemos combatê-lo. E eu o conheci. Escondia debaixo do colchão, lia, fazia os exercícios e fazia porque me encantava. Cada exercício desse era uma novidade para mim. Paulo Coelho depois vai escrever o Diário de um Mago, onde coloca algumas bobagenzinhas, mas no meio dessas bobagenzinhas coloca isso. Mas aqui é para valer. Aqui eu estava agora me preparando exatamente como os inacianos. Depois eu vou te dizer qual é a prova final que Santo Inácio de Loyola, que era neotemplário e se converteu, abandonou o neotemplário, entregou o medalhão dele e aí se tornou católico. E agora ele vai ser o pior inimigo dos neotemplários. E vai dirigir a educação católica. O Papa vai dividir o Vaticano em 2, metade o Papa governa, moral e dogma, e a outra parte, política, vai ser governada pelo Papa Negro, Inácio de Loyola. E dali ele vai dominar a educação durante 200 anos, até que o Marquês de Pombal faz uma intriga e ele então é obrigado é destituído pelo Papa, um Papa tolo, um Papa maluco, que não percebeu o que estava fazendo e assim, pronto. Quando nós perdemos a educação dos inacianos, perdemos a guerra. Porque eram eles que usavam isso, eles tinham esse material. E esse material era que me tornava diferente dos outros. Eu já era um paranormal,
como mais tarde aqui, né, o Thomas, esses são, meu Deus, 1981, 1991, ó, tá aqui autografado, 1991. Aqui eu estava completo. Aqui eu fazia brincadeiras que para mim eram brincadeiras de criança, mas eram apenas o desenvolvimento de que eu comecei aqui. Então aqui o Thomas me pegou completo e se encantou comigo porque ele também fazia parte dessa batalha. Então, 11 anos recebi esse presente. 6 anos eu tive meu primeiro encontro com a força cósmica, o agente cósmico que a Lifa chama o grande agente mágico. Então, aqui em 1991, eu estava feito, eu estava completo. Entre uma coisa e outra, aos 19 anos, eu então tive um encontro com uma pessoa notável chamado Liz Marques. Temos 4 minutos, que me ministrou o curso de hipnotismo, que me permitiu alavancar todo o meu potencial e, vamos dizer assim, sair daqui fazendo com mais precisão isso aqui e chegar aqui. Então, a grande arma foi o curso de hipnotismo de Liz Marques. Olha, eu não fiz, está datado de 66, mas não é verdade. Eu fiz aos 17 anos. Em 66 eu tinha 19. Então aqui está Rio de Janeiro, 22 de julho de 66. Porque quando eu fiz eu tinha 17 anos, a lei proibia a ele me dar o diploma. Portanto, ele me deu o curso e vai ser importante. No próximo vídeo, nós vamos dizer para vocês como foi o meu encontro com esse homem. Um dos meus mestres maiores, porque essa senhora que me deu esse livro, ela estava completamente inocente do que eu estava fazendo. Ela estava dando o livro, que era produzido pela editora Pensamento, para qualquer um. Mas é claro que a maçonaria e a sociedade secreta sabiam usá-lo, e os católicos não sabiam, porque era proibida a leitura. Já com William Thomas, não. William Thomas, renascer. Agora você vai ter uma outra vida. E no caso do Liz Marques, ele fazia parte desse combate. Ele fazia parte, ele liderava um dos batalhões. Então não é verdade que eu recebi. Eu recebi esse diploma aqui, no Rio de Janeiro, em 1966. Mas o curso me foi ministrado em Propriá, Sergipe, quando eu tinha 17 anos de idade. Então 47 mais 3, 50, mais 10, 47 mais 3, 50, mais 10, 60, 13, então foi em 60 e... deixa para lá matemática. Com 17 anos, eu recebi isso aqui. Por que eu recebi essa instrução? Porque Liz descobriu em mim que eu era um combatente da grande fraternidade branca. Então, esse vai ser o motivo. Então, aqui está em 4 pequenas peças o motivo de eu estar dando a minha biografia. A Igreja Católica, como eu disse, de prudente se tornou tímida, de tímida covarde. E hoje ela quer apenas se tornar uma grande potência e fazer, vamos dizer assim, vista grossa para as sociedades secretas. Apenas há uma excomunhão. No Código de Direito Canônico há uma excomunhão para quem entra na sociedade secreta. Mas quem conhece o Código de Direito Canônico? Quem? Então agora eu estou dizendo claramente, a luta era aberta, Liga Antimaçônica. Aqui no Rio de Janeiro, centro, capital, antimaçonaria. Dom Eugênio de Araújo Salles foi um dos poucos que eu conheci e com quem tive uma conversa privada depois que ele descobriu que eu era o líder aqui na Baixada Fluminense dessa batalha. Então estive lá no Palácio Arquiepiscopal e aí foi apresentado ao grupo que constituía a antimaçonaria. Aqui eu era presidente da Liga Antimaçônica.
Então, a guerra era terrível. Uma guerra em 3 frentes. A frente moral, Dona Hermelinda Angélica de Oliveira me deu. A guerra sobrenatural, havia Deus de um lado e o diabo de outro lado. E, no meio termo, havia o mundo preternatural. Ou seja, com esse material na mão, eu poderia me tornar uma mente privilegiada que me comunicaria com o cosmos. E eu vou contar a história devagarzinho. Por enquanto o vídeo terminou, mas vamos no próximo vídeo mostrar. Não vamos falar muito sobre a senhora que me deu esse livro, porque ela foi inocente. Então ela simplesmente me deu porque achou que isso aqui me ajudaria a ser sábio e feliz. Mas vamos falar muito sobre Liz Marques, meu primeiro mestre que me deu as armas para manipular a minha própria mente e a mente dos outros. Ou seja, esse conhecimento foi aplicado graças ao conhecimento de hipnotismo. E quando eu cheguei aqui, em 1991, eu estava pronto. Thomas tinha uma amizade especial por mim, porque ele também pertencia a esse batalhão. Era Rosa Cruz, ou seja, pertencia a uma sociedade discreta, mas era católico. E aí, infiltrados assim nas sociedades secretas, nós poderíamos saber o que era e direcionar aqueles que tinham bom coração para a prática do bem e desistir da ideia de destruir a Igreja Católica, que essa era a meta dos neotemplários. Recebi muitas propostas, seria hoje um homem rico se eu tivesse aceito, mas teria renegado minha fé. Então escolhi a pobreza voluntária. Bem, ficamos aqui. 31 minutos. Agora vocês sabem por que a minha biografia. Não estou apenas me envaidecendo e dizendo a vocês que eu vivi isso, vivi aquilo outro. Não, vocês vão ver agora o que era a educação dos inacianos. O que é que os jesuítas programaram para aqueles que tivessem a capacidade de absorver esse conhecimento e participar dessa batalha. Infelizmente, o Marquês de Pombal conseguiu fazer, através de uma intriga muito inteligente e ardilosa, então tirar os jesuítas, já não era mais Santo Inácio de Loyola, 200 anos depois, tirou os jesuítas do controle da educação católica. E com isso, assim, desarticulava, cortava a cabeça daquela que era a organização que seria capaz de ter vencido a batalha. E hoje a nova ordem mundial seria uma ordem mundial feita pela Igreja Católica Apostólica Romana, unida a todos os cristãos, porque quem dividiu os cristãos foram os maçons. Frederico II, o Suábio, Frederico da Prússia, foi o primeiro a criar a divisão dos cristãos na Alemanha. Já disse isso a vocês. Era uma guerra sem tréguas. Eu participei ativamente e ainda participo. Então, esta, na verdade, é a razão da minha biografia. Se alguém me ouve e se alguém acha que tem fé, se alguém acha que existe Deus, e se alguém crê em Jesus Cristo, então ele lutou essa batalha. Ele veio e deu exemplo. Morreu e ressuscitou. Então, se você disser para uma maçom que Jesus morreu e ressuscitou, ele vai rir na sua cara. Se você disser que Jesus foi crucificado, ele vai rir na sua cara, morreu na cruz. Então, eles desmoralizavam. O cristianismo gnóstico é completamente diferente. Então, dentro das lojas é pregada uma forma de cristianismo que é completamente deturpado, degenerado e que reduz Jesus a um homem, a um líder político que, sem saber porquê, como disse Leonardo Boff, quando ele percebeu, estava pregado numa cruz. Foi excomungado por causa disso. Então, aí está agora exposto nesse vídeo as razões da minha autobiografia. Conclamo todos aqueles que tenham fé e que acreditem verdadeiramente em Nosso Senhor Jesus Cristo, que a luta dele não foi somente religiosa, porque era uma teocracia. Religião e política estavam juntas. Então ele não podia agir nem só politicamente, nem só religiosamente. E a briga dele não era contra Roma. Então,
essa agora já coloquei, o segredo está aí. Por isso, agora vocês vão vão ver minha biografia com outros olhos, não apenas para me enaltecer, é para mostrar o que deveria ser a educação jesuíta. Até a próxima e, por favor, deem seu like, inscrevam-se no canal e vejam bem, estamos em uma luta constante. Até agora estamos perdendo, mas a profecia diz que nós ganharemos. Ademã que eu vou em frente.